Fala pessoal, Luciano Pires aqui mais uma vez pela Custal. Estamos aqui para dar sequência aí à série que nós começamos simplificando e aplicando ferramentas da gestão. Hoje nós vamos para o episódio número 5. Segura aí que depois da vinheta nós vamos começar. Voltamos pessoal. Hoje, episódio número 5, nós vamos falar sobre folha de verificação. É muito comum aí nós falarmos sobre folha de verificação e fazer uma associação ao checklist. A folha da verificação ela é também uma das ferramentas da qualidade dentro do conjunto de ferramentas utilizado por Kaoru Ishikawa, e a gente tem isso como proposta a utilização dela dentro das organizações. É uma das ferramentas mais simples dentro desse contexto das ferramentas da qualidade. Já que nós estamos aqui apresentando algumas ferramentas de forma a simplificar e aplicar, nós vamos falar hoje um pouco sobre a folha de verificação. Primeiro eu quero explicar para vocês também uma questão. Qual é a diferença entre a folha de verificação e o checklist? Luciano, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Quando eu falo do checklist, eu estou falando de uma ferramenta, de um passo a passo, de uma listagem, onde você tem já provavelmente uma listagem padrão, uma listagem coerente com determinado processo, e aí você tem como finalidade no checklist checar cada etapa. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou ligar a máquina, verificar a voltagem, verificar o aquecimento, verificar a temperatura. Então já existe um procedimento padrão e aí você tem como finalidade ali fazer a checagem de forma a utilizar essa ferramenta. Já quando eu falo da ferramenta da folha de verificação, a folha de verificação ela não é só a questão da checagem. Ela também é utilizada para coleta de dados, para que você consiga trabalhar esses dados, enxergar esses dados de uma forma mais plena e através dessa análise você traz ali você está analisando um processo. Então, se o checklist já é um procedimento padrão do qual ele te leva a cumprir cada etapa desse processo, a folha de verificação ela já é mais robusta. Ela vai fazer a coleta desses dados. Uma vez que esses dados estão ali dentro dessa folha de uma forma clara, você consegue fazer uma análise mais precisa e, ao mesmo tempo, chegar a uma interpretação desses dados para que você possa utilizar ele subsequente ao processo que você vai fazer mais à frente. Acompanhe, pessoal, que eu vou mostrar para vocês agora, de uma forma mais direta, a diferença entre ambas e vou mostrar para vocês a aplicação. Então eu vou mostrar para vocês o checklist no primeiro momento, depois eu vou mostrar para vocês como que é a folha de verificação para que vocês percebam essa diferença e ao mesmo tempo, ainda que eu esteja falando de folha de verificação, você já aproveite aqui para entender a diferença e a aplicação de ambas as ferramentas. Então vamos lá, pessoal, olha só. Vamos para a nossa aplicação aqui. Observem que eu tenho aqui a ideia de mostrar para vocês o checklist e a folha de verificação. Quando eu falo da folha de verificação, é o nosso tema de hoje. Mas primeiro vamos explicar o checklist. Quando eu trato do checklist, que eu disse para vocês aí anteriormente que há uma diferença, o checklist ele traz aqui, ó, nós temos o primeiro aqui, um checklist de processo. Então notem que aqui já tem um checklist de processo de uma auditoria. Então ele já tem toda a determinação de um passo a passo. Existe um fluxo de processo na sequência que está sendo seguida, as características identificadas do plano do controle estão sendo monitoradas, e aí você vai trabalhando aquela questão do ok ou não, sim ou não, e você vai dando a conformidade dentro de um processo. Então é checklist. Olha esse outro checklist. O checklist aqui agora, que eu vou apresentar para vocês, ele é um checklist de material. Vamos supor que eu tenho que levar uma quantidade de material específica para atender uma demanda. Então lá, tem papel sulfite, tem canetas, tem clipes de papel. Então nota que o checklist ele já vem todo preenchido. Agora, observa a imagem agora que eu apresento para vocês. Isso é um modelo de folha de verificação. Notem que não é só a questão de um processo pronto. Ele tem a estrutura aqui de reclamações de cliente, dias da semana e o total. Então, mediante ao acontecimento, aquilo que as ocorrências que vão aparecendo, por exemplo, atraso. Na segunda-feira teve um atraso, eu vou marcando. Na segunda-feira teve mais atraso. Eu vou marcando a quantidade de atraso que teve durante a semana e, mediante as ocorrências que vão aparecendo, atraso. Agora o problema foi na embalagem, agora o problema é no atendimento, agora o problema é de sujeira, é de risco, é de quebra. Eu vou fazendo essa folha de verificação de tal maneira que eu vou coletando os dados. Então, aqui estão os dados coletados, aqui estão os dias que foram coletados, e aí eu tenho qual é a ocorrência, qual é a quantidade, então eu tenho o total. Observa que essa é a folha de verificação. E através da folha de verificação, agora eu posso fazer um Pareto
e verificar aqui quais foram as maiores ocorrências, qual a frequência delas, que dia que mais dia aconteceu da semana. Então observa que ela não é uma coisa determinada que eu vou só marcando sim ou não, mas é uma coisa que eu vou inserindo as ocorrências, vou marcando a quantidade, ou seja, vou coletando os dados e vou quantificando isso tudo. Essa é a diferença então que a gente está falando do checklist para a folha de verificação. Ao mesmo tempo que essa aplicação daqui que a gente está usando da folha de verificação, ela poderia ser um saque. A reclamação do cliente, atraso, e você anota. Embalagem, a quantidade. Atendimento, problema na sujeira, o cliente está reclamando de quebra, e aí você vai anotando. Depois você tem no final um relatório, as ocorrências, quantidade, quando é que aconteceu, e aí você pode direcionar, né, a solução pela questão da prioridade aqui, conforme o Pareto, né? Vamos criar aqui uma prioridade para resolver esses problemas e sanar, né, essas ocorrências de maneira que ela não aconteça mais. Então, por isso que a gente vê a importância da folha de verificação e, ao mesmo tempo, a diferença entre um e outro, ok? Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que você tenha entendido a explicação que nós fizemos aí. Quero mais uma vez aqui dizer para vocês que nós temos feito essa série agora nesse momento de uma forma a simplificar e aplicar. Então, nós fazemos toda a explicação, é preciso explicar, é preciso que você entenda e depois visualize isso de uma maneira muito simples para que você possa contextualizar isso no dia a dia de trabalho. Tá, pessoal? Olha, mais uma vez eu faço aquele convite para vocês, ajude a compartilhar esse canal, ajude a compartilhar esses vídeos para que a gente possa ganhar mais inscritos no nosso canal, mais visualização. É um projeto sério que nós fazemos, é um projeto que nós fazemos com o intuito de ajudar você a desenvolver mais eficiência a tua carreira profissional, né, o dia a dia de trabalho, ferramentas úteis para o dia a dia de trabalho. Eu espero ver vocês no próximo episódio. Um grande abraço, fiquem com Deus, foi.